Ontem, a Vaza Bozo, como se fosse a Vaza Jato, só que do Bolsonaro, teve mais um episódio. Vazaram algumas conversas do Bolsonaro com o Moro. E aí muita gente até noticiou, foi o Sérgio Moro quem vazou. Não. As mensagens foram vazadas da investigação. Da investigação. São mensagens que alguns dizem que o Sérgio Moro tinha apagado do celular dele. Inclusive, no vazamento, vai no site do Plantão Brasil, plantãobrasil.net, você vai ver lá, tem uma notícia chamada Vaza Bozo. Aí você vai ver os print screen. E até mostra que alguma mensagem ali foi realmente excluída, mas que os investigadores conseguiram recuperar. E nessas mensagens o Bolsonaro aparece falando que o Valeixo, que era o diretor-geral, o chefe da Polícia Federal, quando o Moro era ministro, ele seria demitido e que já estava decidido. Ou seja, a mensagem mostra o Bolsonaro interferindo diretamente na Polícia Federal. A interferência estava clara. E o Moro falando para o Bolsonaro, olha, presidente, vamos ter que conversar sobre isso pessoalmente e tudo mais. E o Bolsonaro ignorando, porque o Bolsonaro decidiu, o Valeixo não fica mais. E aí, você pega essas mensagens, aí você liga com o vídeo da reunião ministerial em que o Bolsonaro fala da interferência, com uma entrevista, eu falei disso ontem, essa entrevista que o Bolsonaro deu anteontem, logo depois que o vídeo foi divulgado, e você liga tudo isso, só ligando os pontos um pouquinho, você vê que o Bolsonaro realmente interferiu na Polícia Federal. Não falta prova, não falta nenhuma prova. As provas estão todas ali. Falta agora a convicção dos investigadores em apresentar a denúncia, ou talvez a coragem, porque o que a gente está vendo aqui é que falta muita coragem nas instituições do Brasil. São todos covardes, a começar por Dias Toffoli e Rodrigo Maia. Primeiro, as manifestações de hoje foram um fracasso retumbante, assim, para usar uma palavra bonita, retumbante. O Bolsonaro mesmo, o Jair Bolsonaro, publicou uma foto e ali, você não conta nem 500 manifestantes. Essa era a grande aglomeração que o Bolsonaro falou que tinha, o grande apoio popular. E aí, os robôs bolsonaristas, e aí tem uma conta no Twitter chamada Bot Sentinel, e você pode entrar no site botsentinel.com. É um detector de robôs. Eles começaram a falar, e é automático esse detector. Ele começou a twittar, robôs estão tweetando hashtags, eram hashtags pró-Bolsonaro. São as duas primeiras no Twitter hoje, são duas hashtags pró-Bolsonaro, e esse Bot Sentinel, que é o detector de robôs, começa a falar, robôs estão tweetando essas duas hashtags. Aí você clica na hashtag, tem várias fotos de manifestações antigas. Porque as primeiras manifestações durante a pandemia, de 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, assim, fim de março, começo de abril, até tem uma foto que tem muitos carros, assim, tem uns 300 carros. Tudo bem, 300 carros enfileirados numa avenida, parece que tem 1 milhão de pessoas, porque num lugar de 300 carros cabe gente pra caramba. Mas você pensa que em cada carro tem 2, 3 pessoas, não dá nem 1000 pessoas ali. Mas eles começaram a publicar essa foto hoje, como se fosse de hoje. O próprio Bolsonaro publicou e não tem ninguém lá, ninguém. Então eles são uma minoria muito pequena e muito barulhenta. Está na hora de nós, como maioria, nos fazermos impor. Eu falo isso aqui sempre. Vá lá e, não na manifestação, mas nas redes sociais, oprima um fascista. Faça ele se sentir a minoria que ele é. Os fascistas têm que voltar pro bueiro, pro esgoto de onde eles saíram. Faça eles voltarem. Como? Vai oprimindo o fascista. Fala, você é fascista, você é burro, é idiota. Joga argumento na cara dele. Faz ele se sentir o lixo humano que ele é. Aí, quem sabe, eles voltam pro esgoto de onde eles vieram, esses ratos fascistas. Agora vamos falar sobre a Vaza Bozo, que é as mensagens que estão vindo pouco a pouco. E nem é o Sérgio Moro que está vazando. Está vindo da investigação direta. Alguém está vazando para a imprensa. Vazaram para o Estadão. Essa mensagem o Bolsonaro diz pro Sérgio Moro, ele diz alguns dias antes do Sérgio Moro se demitir, ele diz, o Valeixo vai ser trocado, já está decidido. E aí você decide se vai ser a pedido ou de ofício, quer dizer, o Sérgio Moro e o Valeixo podem decidir se ele vai se demitir ou se ele vai ser demitido. A maneira, eles que decidem, mas que ele vai ser demitido já está decidido. É isso que o Bolsonaro falou pro Sérgio Moro. Então, aquilo tudo que o Sérgio Moro falou de que ia trocar quem estava na ponta da segurança, ou seja, da superintendência do Rio de Janeiro. Se não, trocava o chefe dele, que era o Valeixo. Se não, trocava o ministro aí para trocar todo mundo. Aquilo tudo se concretizou. Trocou o ministro, trocou o Valeixo, trocou o superintendente do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro, depois da entrevista, admitiu que tem gente que passa informações sigilosas. Ele não falou a palavra sigilosas, mas isso na justiça não precisa tudo ser
literalmente falado. A justiça são pessoas, têm cérebro, elas interpretam bem. O Bolsonaro falou que tem policiais civis, policiais militares, até federais, que passam para ele informações sobre operações que estão a acontecer contra os filhos dele e que ele ficou sabendo, inclusive, da operação de busca e apreensão contra o Flávio Bolsonaro antes de acontecer. Quer dizer, é uma informação sigilosa e legal que está sendo passada para o Bolsonaro ou que ele conseguiu de alguma maneira ilegal, não importa como ele conseguiu. O fato dele conseguir isso é ilegal, o fato de alguém ter passado isso, se passou, é ilegal. E o fato de que não foi denunciado, mesmo por ele ou pelo Flávio Bolsonaro, ou por qualquer pessoa que tenha o salário sendo pago com dinheiro do povo, ou seja, um funcionário público, é crime de prevaricação. O Bolsonaro, ali ele confessa, os advogados do Bolsonaro entraram em desespero, porque a situação jurídica do Bolsonaro ficou muito mais difícil depois da entrevista que ele deu, depois do vídeo ser divulgado. E agora, com essas mensagens, as mensagens simplesmente fecham a questão. É assim, se tem o governo Bolsonaro, o Bolsonaro entrou no caixão, fecharam o caixão e já colocaram o prego. Agora só falta as instituições funcionarem. Tem gente, na minha opinião é babaquice, que fala as instituições no Brasil estão funcionando sim. Se estivesse funcionando, o impeachment do Bolsonaro já estava tramitando, o Dias Toffoli já tinha dado um esporro público no Bolsonaro e já tinha tomado atitudes contra o Bolsonaro e o bolsonarismo, o Procurador-Geral da União já estava falando, ó, vou oferecer denúncia contra o Bolsonaro, sim, cometeu crime esse, e a casa já estava caindo. Vai que fazer um top 5 dos mais covardes, tá lá o Dias Toffoli e tá lá o Rodrigo Maia. No caso, o Rodrigo Maia nem tá lá porque ele nasceu no Chile, então nem lá ele tá, mas se tivesse nascido em território brasileiro, ele estaria na lista dos mais covardes que já nasceram nesse solo aqui em toda a história. São dois covardões. Eu acho que não sobra muito tempo para escrever porque ele tá se cagando, porque ele é um covardão. E aí ele solta uma notinha de repúdio assim no Twitter, 3 tweets falando, as instituições estão funcionando. O Bolsonaro só faz isso, lembre-se, o Bolsonaro só faz isso porque ele sabe que ele tá caindo. Mas menos que tem algum argumento nele, não só ridicularizando, que tem algum argumento nele. E sai compartilhando em todos os grupos, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Stories, em tudo que é lugar. Vamos fazer um grande fora Bolsonaro hoje. E curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha. Falou!